Bom, galera, vamos iniciar agora a histologia do sistema nervoso, certo? Sistema nervoso, neste caso aqui do nosso vídeo, vai incluir também o tecido nervoso. Tecido nervoso com suas células nervosas, neurônios, células da glia, certo? Dentro de todo o sistema nervoso que a gente vai estudar. Então, primeiramente, como é subdividido o sistema nervoso, certo? A gente divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central é composto por encéfalo e medula espinhal. Encéfalo, que contém o cérebro, contém o cerebelo, o diencéfalo, o cérebro, que é o telencéfalo, né? O mesencéfalo, dentre outras partes, certo? Além de toda a medula espinhal. Cuidado para não achar que a medula, por estar, vamos dizer assim, descendo pelo corpo, é sistema nervoso periférico. Não, a medula é sistema nervoso central juntamente com esse encéfalo, certo? Sistema nervoso periférico vai ser composto exatamente por nervos cranianos, nervos periféricos, né, espinhais, e nervos e gânglios nervosos, certo? Gânglios nervosos são exatamente corpos de neurônios reunidos fora do sistema nervoso central, certo? Por quê? Porque é praticamente muito difícil um neurônio sair lá do encéfalo, certo? Um axônio sair lá do encéfalo e conseguir chegar na ponta de um dedo. Então, para isso, ele faz sinapses, que são conexões, e essas conexões vão perpassar por gânglios nervosos, que são, novamente, novos corpos de neurônios, ou seja, o citoplasma celular com núcleo, que vai ter o papel de receber o impulso através de dendritos, caminhar para um novo axônio até o seu sítio de ação. Além das situações de reflexos e assim vai, que aí já é questão mais de fisiologia, certo? Então, atenta bem para essa divisão. Iniciando sistema nervoso central. O que é importante a gente saber de sistema nervoso central, certo? Ou seja, cérebro, na verdade, vamos falar em cérebro, certo? Cérebro e medula espinhal, que é o que a gente vai conseguir ver aqui, além de cerebelo, certo? A gente vai ter, basicamente, uma divisão em substâncias. Lembra que eu falei agora há pouco, no sistema nervoso periférico, isso não existe. Por quê? Porque o sistema nervoso periférico existe nervos. Nervos são os axônios, quando juntos, certo? Unidos. E gânglios são os corpos celulares, os citoplasmas do neurônio unidos, certo? No sistema nervoso, isso tudo é sistema nervoso periférico. Já aqui no sistema nervoso central, a gente não tem nervo e gânglio, a gente tem substâncias, chamadas de substância cinzenta, substância branca, certo? Substância cinzenta nada mais é do que também corpos de neurônios, certo? São os corpos de neurônios empilhados, certo? Mandando seus axônios, que é o que forma a substância branca. Então, substância cinzenta, corpo de neurônio, substância branca são as fibras de neurônio, os axônios unidos, certo? Além de células da glia, que sempre vão estar compondo todo o sistema nervoso. O que é importante? Isso, substância branca e cinzenta, isso é para órgãos do sistema nervoso central, novamente, certo? Periférico não tem isso, já que é só nervo e gânglio, certo? Além, então, o que é que a gente precisa entender aqui no sistema nervoso central? Que no cérebro e no cerebelo, certo? Esses corpos de neurônios, ou seja, essa substância cinzenta, ela está mais externa do que a substância branca. Então, essa região mais rosa, mais escura, ó, substância cinzenta ou do córtex cerebral, fica mais externa, são os corpos de neurônios. A parte mais interna, mais branca, realmente, é a substância branca, que são esses axônios saindo ali dos corpos de neurônios, certo? Então, isso é importante entender porque é o que a gente vai começar visualizando agora. Então, em cérebro vai ser assim, em cerebelo vai ser assim. Porém, aí vem a vírgula. Quando a gente for ver medula, daqui a mais ou menos uns 15, 20 minutos, a gente vai ver que essa relação é o inverso. Cuidado, não só em medula, mas em medula e em bulbo. Bulbo é a única parte do telencéfalo, certo? Na verdade, da parte que não é medular, né? Que é igualmente a medula, já que ele é, vamos chamar assim, de porção inicial da medula, é o bulbo. Então ele é igual à medula, ou seja, a substância cinzenta é interna e a branca é mais externa, é o inverso, certo? Mas começando por cérebro, o que a gente vai ter aqui em cérebro? Uma visão geral, certo? A gente conseguir pegar essa lâmina nessa coloração que a gente vai ver a partir de agora, chamada coloração de sais de prata, certo? É uma coloração que
é específico para corar prolongamentos celulares. Ou seja, a gente não está vendo em HE. A gente não vai conseguir ver bem núcleo de célula, citoplasma, tamanho de núcleo, se é cúbico, se é principal. Não, a gente não vai ver isso. Os sais de prata é uma coloração específica para corar todos os prolongamentos. E claro, todas essas células nervosas do tecido nervoso, que a gente sabe, são ricas em prolongamentos. Bem como o neurônio, né, com seus dendritos, com axônios, certo? Com os telodendros. A gente tem as células da glia, astrócitos, infinitos prolongamentos de sustentação, a micróglia também, certo? Os oligodendrócitos. Então, é difícil diferenciar todas essas células, porque o sais de prata vai corar basicamente prolongamento. Mas o que é importante primeiro mostrar isso aqui, ó. Substância cinzenta, a gente vê que é uma região mais externa, fica mais por fora. Substância branca, uma região mais interna, um pouco mais clara, certo? Isso é essencial quando a gente for visualizar os tipos de astrócitos a partir de agora. A gente tem, dentre as células da glia, o que são células da glia ou da neuróglia? São células que são condutoras, ou seja, que na verdade não condutoras, que sustentam o sistema nervoso, certo? Elas nutrem, elas defendem o sistema nervoso, então tem várias funções. Por exemplo, a micróglia é o macrófago do sistema nervoso, certo? O astrócito é como se fosse o fibroblasto, preenche espaço, dá sustentação, da proteção, certo? Do sistema nervoso, uma célula rica em prolongamentos. Oligodendrócitos, produzir bainha de mielina no sistema nervoso central. A célula de Chivan, produzir bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Por isso aquela importante diferença, certo? Mas falando de astrócito. Astrócito é uma célula que tem uma das maiores, né, desse sistema nervoso da neuróglia, que assim como diga, e vão contribuir para o metabolismo energético, vão liberar glicose. São células essenciais na sustentação e vamos dizer assim, no amparo, na proteção dos neurônios, certo? Então a gente subdivide esses astrócitos em dois subtipos, que são astrócito fibroso e astrócito protoplasmático. Primeira diferença, por que eu falei de substância branca e cinzenta? Porque o astrócito fibroso, certo, vai estar sempre na substância branca. Então tá aqui, ó, substância branca, a gente vai ter um astrócito fibroso, caso você não consiga visualizar por que é fibroso, certo? Assim como o protoplasmático está na substância cinzenta. Um macetezinho que sempre se perpetua, né, para memorizar isso é o seguinte, lembra de PC, FB. PC, computador. FB, Facebook. Facebook no computador. Por quê? PC é protoplasmático na cinzenta. FB, fibroso, fica na branca. Isso é bem a nível de teoria, certo? Mas quais são as características físicas que a gente vai ver no astrócito para classificar ele fibroso? A gente vai ver que ele tem poucos prolongamentos e prolongamentos longos. Então, a gente consegue identificar cada prolongamento desse astrócito. No sais de prata tudo fica preto, fica prolongamento. E são poucos e longos, certo? Diferente do astrócito protoplasmático, já mostrando a vocês, ó. Astrócito protoplasmático, que vai estar na substância cinzenta, vai ser um bolo de microprolongamentos. Então são prolongamentos pequenos, curtos e vários prolongamentos. É como se fosse um tufo, parece um tufo de cabelo, um tufo de pelo, um emaranhado de prolongamentos pequenos. Você não consegue identificar os prolongamentos sozinhos, certo? Então, outro exemplo aqui de astrócito fibroso na substância branca, ó. Mas vários exemplos aqui, na verdade, né, ó. Na verdade, poucos prolongamentos e grandes prolongamentos. E outro exemplo de astrócito protoplasmático, ó, curtos e inúmeros prolongamentos, certo? Então, é uma característica legal. A título mais de curiosidade, como é que se visualiza esse astrócito? O que é que fazem os astrócitos e essa neuróglia, né? Então, aqui a gente tem algumas células essenciais dessa neuróglia. Então, olha aqui a explicação que legal da neuróglia. O que são essas células da glia? A gente tem em azul aqui, basicamente, o nosso neurônio. A principal célula do sistema nervoso, seja ele sensitivo, bipolar, multipolar, isso aí vocês veem à parte, certo? Mas olha que legal. Aqui, de núcleo amarelo e citoplasma pontilhado vermelho claro, a gente tem os oligodendrócitos, certo? São células que estão aqui, ó, produzindo, ó, diretamente em contato
com o axônio, fazendo ali a mielinização desse axônio. Então as células ficam ali produzindo a bainha de mielina. Se isso aqui for em algum órgão do sistema nervoso central, essa célula é um oligodendrócito. Se isso aqui for, por exemplo, no nervo ou num gânglio, certo? Uma célula dessa ao redor do axônio num nervo ou num gânglio, isso aqui é uma célula de Schwann. Mas todas as duas produzem bainha de mielina. Olha o astrócito também. Todos esses vermelhos são os astrócitos. Ó. Nesse caso aqui, por exemplo, está parecido com o astrócito fibroso, certo? Prolongamentos, ó, dando sustentação, dando aparo, fazendo a neuroplasticidade, né? Que é o processo de cicatrizar, de reparar lesões, é um dos papéis também do astrócito, certo? Ali, próximo a esse sistema nervoso rico em neurônios, certo? Bem a título de curiosidade. Como é que a gente visualizaria um oligodendrócito em Sagiprata? Tá vendo? Uma célula com um ou dois prolongamentos, a gente vê basicamente um prolongamento grande aqui, certo? Então, bem diferente daqueles astrócitos, como a gente acabou de ver, um a dois prolongamentos. Um neurônio, que é bem mais difícil de marcar, também em Sagiprata, só a título de curiosidade, ó, uma célula com um único corpo celular, com pequenos dendritos e um axônio central, lá no final com seus telodendros, certo? Que é a sua terminal axônico. Mas também a título de curiosidade, foquem em astrócitos, beleza? E aí a gente entra no segundo órgão. No segundo órgão, a gente vai falar agora de cerebelo. Cerebelo é um órgão que tem vários lóbulos, certo? E todos esses lóbulos, como estão dentro do sistema nervoso central e não é bulbo, a gente vai ter uma substância cinzenta mais externa, né, que são os corpos de neurônio, e a substância branca mais no centro, que são os axônios, certo? Então a gente vai pegar um cerebelo desse e vai entender substância cinzenta, substância branca. Porém, em cerebelo, essa substância cinzenta, ela vai se subdividir em 3 camadas, certo? Mas a título primeiro, ó, visão geral do cerebelo, a gente tem um órgão cheio de lóbulozinhos, ó, cheio de involuções em torno de si mesmo. Os lóbulos são entranhas dentro dele mesmo, ó. Cada pedaço desse é um lóbulo. Se a gente aproxima aqui, ó, a gente tem uma substância cinzenta, onde quando vocês conhecerem a camada vão entender melhor, mas fica essa região mais externa. E aqui no centro, ó, de todos esses lóbulozinhos, dessas pétalas, parecem umas pétalas, essas entradazinhas por fora, toda essa parte central é a substância branca, que é exatamente as fibras nervosas. Já adiantando a partir de agora, tudo que for substância branca geralmente vai estar mais branco, certo? Por quê? Porque o nome substância branca vem de axônio. Axônio tem mielina, mielina é lipídio. Lipídio não cora em HE, então vai ficar branco, certo? Então, substância branca que são axônios mielinizados, nesse caso aqui, vão ficar brancos, certo? A gente vai ver já mais de perto. Então, pegando uma substância cinzenta do cerebelo, uma parte mais externa aqui, ó. Como eu disse, essa parte da substância cinzenta vai se subdividir ainda em 3 camadas, de fora para dentro. Quais são essas 3 camadas do cerebelo, certo? Aí vamos lá. A gente tem a camada molecular, camada de Purkinje e camada granulosa. A característica da camada molecular é a gente ter corpos de neurônio, a gente está vendo aqui, ó, são corpos de neurônio, eu vou já ver mais de perto. Esse pontinho roxo que a gente está vendo é o núcleo do corpo de neurônio, ou nucleolo, certo? Mas a gente vê que eles são corpos de neurônios grandes e bem menos do que a camada granular, certo? Já falando logo da camada granular, que é o oposto dessa camada molecular. Camada granular, a gente tem inúmeros corpos de neurônios, só que pequenos, é o inverso da molecular. E o que seria então a camada de Purkinje? A camada de Purkinje são neurônios especiais que vão estar fazendo ali a conexão entre essas duas camadas, certo? Além de funções sensomotoras mais importantes e assim vai, certo? Então, memoriza isso. Camada molecular, poucos e grandes. Neurônios grandes e menos neurônios, corpos de neurônio. Camada granular são células granulosas, né, chamadas assim porque elas são várias, são pequenas e várias. E a camada de Purkinje, formada pelas células de Purkinje, são neurônios especiais, certo? Que tem um formato arborizado, certo? E com axônios mielinizados, fazendo ali uma conexão e bem característica do cerebelo. Então vamos ver de perto, uma a uma. Camada molecular, como eu disse, ó, só aproximando vários corpos de neurônio, a gente sabe porque a gente vê uma estrutura mais circular, e esses pontinhos o núcleo dessas células, certo?
na camada de Purkinje e na granulosa. Camada de Purkinje geralmente cai, é lindo de aparecer. Ó. São neurônios arborizados, grandes e especiais, que ficam mais corados. Ó. Todos esses neurônios são chamados de células de Purkinje, que é quem descobriu essa camada, certo? Então são neurônios, ó, bem bonitinho em HE, como eu acabei de mostrar em estágio de prata, por isso que eu mostro antes, ó, porque a gente vê que é um único corpo celular com um núcleo e a gente consegue ver ainda o axônio se prolongando da camada molecular para a granulosa, bem legal, certo? São células de Purkinje, ficam aqui, né, na borda das duas camadas, e a granulosa, ó, cada pontinho roxo desse é um núcleo, um nucleolo, então vários corpos de neurônio e bem menores, beleza? Então essas três subdivisões fazem parte da substância cinzenta do cerebelo, já que estão, além de mais externa, são corpos de celular. E a substância branca? A substância branca vai ficar aqui no miolo, no centro do cerebelo, como eu disse, no centro do cerebelo. Então, tá vendo que tá cheio de parte branca, tudo que é branco aqui é mielina, que não cora. Então, é axônio. Então, todos esses axônios, substância branca. Aí você me pergunta, essas bolinhas roxas, o que são essas bolinhas roxas? E aí vem o trunfo da questão. Como eu falei antes, se tem bolinha roxa, se tem célula ao redor de bainha de mielina, ou é oligodendrócito ou é Chivan. Se a gente está falando de cerebelo, a gente está falando de sistema nervoso central. Então, com certeza, pode marcar oligodendrócito, certo? Se essa mesma característica de substância branca, quando a gente olhar, vai aparecer em gânglio, em nervo, desse mesmo jeito, lá vai ter essa mesma conformação. Porém, lá vai ser célula de Chivan, porque isso é sistema nervoso periférico. Aqui, sistema nervoso central, oligodendrócito. Beleza? E aí aparece aqui ainda na lâmina cerebelo, a gente consegue visualizar um pedacinho da pia mata, que eu vou mostrar daqui a pouco, só para vocês entenderem. Esse pedacinho da pia mata, que é uma das meninges de proteção, certo? Que é um tecido frouxo, que fica aqui em contato com o parênquima de todo o telencéfalo, né? Fica ali protegendo em contato próximo, e aqui um pedacinho se descolando, que a gente vai ver daqui a pouco melhor. Mas ainda no cerebelo, o cerebelo, lembra que ele faz o contato com o sistema nervoso central, formando uma das paredes do quarto ventrículo. Quarto ventrículo, que dentro desse quarto ventrículo, que é essa lâmina aqui que a gente está mostrando agora, a gente encontra o plexo corioide. O que é o plexo corioide? É um emaranhado de células ependimárias, que também são células da glia, e é nesse plexo corioide que vai estar sendo produzido o líquido cefalo-raquidiano. Por que eu vou falando isso? Porque a gente vai ver medula agora, e em medula, o canal da medula é revestido também por células ependimárias. Então a gente já viu de neuróglia, a gente já viu astrócito, já viu oligodendrócito, e agora estou mostrando células ependimárias. Todas essas células que formam o plexo são células ependimárias. Função: produzir e conduzir o líquido cefalo-raquidiano. Onde é que é produzido? Aqui no plexo corioide. Lá na medula, o líquido transita pelo canal central medular, que é revestido por essas mesmas células ependimárias. Então, olha como é legal a fisiologia do sistema nervoso, e tudo é, claro, interconectado, né? Que eu vou mostrar medula a partir de agora. Começando medula, eu gosto sempre de ter essa visão geral para a gente sempre entender medula, certo? Essa imagem aqui está de cabeça para baixo em relação às lâminas que a gente vai ver a partir de agora, certo? Mas isso não importa, o importante é vocês entenderem. O que é que a gente tem que entender numa lâmina de medula? Numa lâmina de medula, ela sempre vai ter, a partir de agora, como eu disse, medula é o inverso de cérebro e cerebelo. A gente tem uma substância cinzenta no centro da medula, formando o H medular, e a substância branca fica mais externa, certo? Que são os axônios. A substância cinzenta no centro são os corpos celulares, certo? Como é que a gente se localiza em medula? Primeiro, a parte posterior da medula tem dois cornos, dois chifrezinhos desse aqui, ó, que são os cornos dorsais, certo? Que é a parte sensitiva da medula, certo? Porque a parte motora, ela é formada na parte anterior da medula, que é onde que a gente vai encontrar os neurônios motores essenciais, certo? Que é a parte anterior da medula. Então o impulso chega pela parte posterior e é enviado pela parte anterior. E como é que a gente se localiza o que é anterior e o que é posterior? Por essa fissura mediana anterior. Cuidado, na parte posterior é apenas um sulco. Na parte anterior é uma fissura. Então, localiza a fissura e aí você vai ver, tá anterior. O que tiver de neurônio grande ali vai ser neurônio motor, que é a parte anterior. O que é ventral, o que é dorsal, perdão, é sensitivo,
certo? Então vamos fazer isso nas nossas lâminas. Pegando uma lâmina visão geral de medula, como é que eu vou me localizar? Olha isso aqui, ó. Fissura mediana anterior. É uma fissura realmente macroscópica, é um espaço, ó, entre, como se fosse uma fissura mesmo, um buraco entre essas duas partes anteriores, certo? Diferente da parte posterior. A parte posterior a gente não vê fissura, a gente vai ver apenas uma linhazinha branca, que é um sulco, certo? É apenas um sulcozinho bem singelo. Então, se eu sei que aqui é anterior e sei que ali é posterior, então eu sei que esses neurônios maiores que estão bem rosa aqui vão ser os neurônios motores. Mas a princípio, olha como é bonitinha a borboleta, certo? No centro, ou o H medular, a parte mais rosa, já que a substância cinzenta é interna, certo? E o que está branco, como a gente já falou, ó, substância branca vai ficar mais clarinha e mais branco por causa da mielina, beleza? Então vamos aproximando. Então pegando aqui uma região, ó, de substância cinzenta, a região ventral, a parte anterior. Então a fissura novamente aqui embaixo, e então a gente está na região anterior. Pegando um corno anterior desse, ó, qualquer corno anterior, a gente vai ter diversos neurônios motores com células da glia, aquelas células que a gente vem falando. Oligodendrócitos, astrócitos, micróglias, vão estar misturados aqui com esses corpos de neurônio. E como é que eu identifico cada um? Estão aqui, ó. Essas células bem mais rosa, bem mais corada, maiores, são chamadas de grande neurônio motor, ou neurônios motores grandes. São neurônios que vão fazer a função motora. Na porção ventral é a porção motora, sensitiva é dorsal. Então eles são bem grandes e vão estar presentes apenas na região anterior. Por isso é importante se localizar pela fissura, certo? Outras células que a gente vai encontrar são essas pequenininhas aqui, que são células de glia, que aí não convém a gente diferenciar agora, certo? Já indo para a parte posterior, como é que eu sei que aqui é posterior? Porque não tem fissura, só tem um sulcozinho aqui dividindo bem fininho. Então são apenas neurônios pequenos, sensitivos, junto com células de glia, certo? Que é a região dorsal, nada de neurônio motor. No centro do nosso H medular, que é a substância cinzenta, como eu disse, a gente encontra o canal medular. Esse canal medular, como eu já tinha adiantado em cerebelo, ele é todo revestido por células ependimárias. Células essas que produzem os líquidos cérebro espinhal, o céfalo-raquediano, lá no plexo corioide, e esse líquido fica ali, ó, transitando por todo o canal medular. Então elas quem revestem, e nesse revestimento elas fazem um papel de tecido epitelial simples, colunar, ciliado. São células que têm um formato colunar, tá bem característico, e com presença de cílios para fazer o batimento e essa translocação desse líquido cérebro-espinhal, certo? Bem legal de ver, bem legal de marcar e de ser cobrado também isso aqui. E a substância branca, da mesma forma do que foi visto em cerebelo, vai ser sempre igual. Ó. A gente vai encontrar o quê? Já que aqui agora a gente está vendo um corte transversal. Olha que bonito no corte transversal. Se eu pego, vou dar um exemplo como é que a gente visualiza isso em corte transversal. Se a gente pegar um bolo de canudos, vários canudos, você segura ali, vários canudos com a mão e coloca eles, você olhando agora de frente para os buracos, seus olhos de frente para os buracos desse bolo de canudos. Então é isso que a gente está vendo aqui, ó. Essas bolinhas brancas, que seriam os buracos, né, as entradas dos canudos, tá branco porque é mielina. Então, são axônios mielinizados com bainha de mielina. E o que são esses pontinhos roxos colados na bainha de mielina? Oligodendrócitos. Por quê? Porque medula é sistema nervoso central. Então, tranquilo, se entendeu aquela diferença inicial, entendeu que a substância cinzenta e branca mata todas as lâminas do sistema nervoso, certo? E aí a gente vai ver bem agora, em medula, né, as meninges. Bem bonitinho. Então vamos adiantar um pouquinho aqui uma parte mais didática do que são essas meninges. Sistema nervoso central, ele não tem tanta reversibilidade em caso de trauma quanto o sistema nervoso periférico, certo? Mas sistema nervoso central, por isso ele é revestido por meninges. E o que são meninges? São membranas de tecido conjuntivo, certo? Que vão revestir, além da cavidade do crânio, certo? A cavidade vertebral, a parte medular, ali em contato com a medula. E pegando, todas elas são iguais, seja na medula, seja no encéfalo, certo? Então, pegando uma região aqui, uma foto didática para a gente entender, a gente vai ter 3 meninges. A dura mater, dura porque está mais externo, está colado no osso ali, é a mais espessa, é um tecido conjuntivo
denso, certo? Ou denso modelado, ou denso não modelado, depende da classificação de quem queira, de quem ministrar a aula, certo? Já abaixo da dura mater vem uma membrana chamada de aracnoide. A membrana aracnoide é uma membrana que é avascular, certo? Então é a primeira coisa importante. É uma membrana que é avascular, não passa vaso ali. É basicamente colágeno e fibra mais elástica, certo? Então não tem tanta dureza quanto a dura mater. É uma membrana mais elástica que tá um pouco mais próxima, né, já do parênquima do encéfalo, certo? E essa aracnoide, a classificação dela é um tecido conjuntivo fibroso, que varia de frouxo a denso, certo? Ou a quem chama de denso também, depende da classificação. E a pia mater, certo? É a membrana que está em contato íntimo com o órgão. Como eu mostrei antes em cerebelo, cerebelo já tinha lá um pedacinho da pia mater se desprendendo. Então, ou no encéfalo, ou no cerebelo, ou na medula, a pia mater está em contato íntimo, é bem fininha, é um tecido conjuntivo frouxo, certo? Que vai estar ali em camada mais interna dessas meninges em contato com o órgão. Aí vem a dica, né? Onde é que está o líquido, o espaço subaracnoide, né? Com o líquido cefalorraquidiano vai correr aonde? Que ele dá toda a proteção mecânica, né? O líquido cefalorraquidiano vai correr entre a aracnoide e a pia mater. Então, o líquido fica em cima da pia, certo? Na pia, dentro de qualquer pia, de um banheiro, a pia tem líquido em cima. Então, o líquido fica em cima da pia. Então, acima da pia mater é onde vai correr o líquido. Então, para ter líquido tem que ter o espaço. Então, o espaço subaracnoide é o grande espaço, é o maior espaço onde vai estar correndo esse líquido cefalorraquidiano, certo? Bem importante. Aí existem outros espaços, como o espaço subdural, que é abaixo da dura mater, o epidural, epi é acima, sub é abaixo, epidural acima da dura mater. E ainda existe o espaço abaixo da pia mater, que nem todo mundo considera. Então vamos ver isso aqui nas fotos, né? Então como é que a gente visualiza? Então primeiro, a gente está vendo aqui um pedaço da medula, possivelmente é algum pedaço da substância branca da medula, já que é mais externa, certo? E vou de dentro para fora. Em contato íntimo com o órgão, tem esse tecido frouxo, que é a pia mater, bem tranquilo. Se por acaso essa pia mater se desprende do órgão, ela pode formar um espaçozinho, que é o espaço perivascular, porque ali corre vaso sanguíneo, mas nem todo mundo considera, certo? Tecido conjuntivo frouxo. E aí, ó, acima da pia tem um líquido. Olha o tamanhão do espaço subaracnoide. Gigante, onde vai estar correndo o líquido cérebro-espinhal, onde vai estar passando vaso, diversas estruturas, certo? O mais importante dos espaços. E aí, mais externo, vem a aracnoide, que é bem fininha, que tem uma função mais elástica, com fibras elásticas. Por isso que é um tecido conjuntivo fibroso, que varia de frouxo a denso, né? Aí o que vier por fora, né, esse TCPD denso não modelado ou denso modelado, chamado de denso pela literatura, e aí varia com a classificação do professor, bem mais, com função bem maior de proteção, de revestimento externo, tá, é a dura mater. E aí o que vem abaixo dele, espaço subdural, sub abaixo. O que vem acima dele, espaço epidural. Pode ser assim em qualquer região da medula, certo? A gente pode encontrar as meninges, às vezes você não visualiza a pia mater, às vezes ela está muito aderida ao órgão. A aracnoide também nem sempre aparece bem. Agora a dura mater é a mais fácil de visualizar e de ser cobrada. Mas preste atenção nas meninges e nos espaços também, certo? E aí a partir de agora a gente entra no sistema nervoso periférico, certo? Sistema nervoso periférico é essencial que a gente fale, deixa eu ver aqui, vou começar por aqui. Como eu disse, a medula ainda faz parte do sistema nervoso central. O corno dorsal, que é a parte sensitiva, o corno ventral, a parte motora. Essa parte motora, ó, então está aqui 3 bolinhas pretas que são corpos de neurônio, que estão na substância cinzenta. Vão mandar seus axônios, ó, que saem pela substância branca, através dos nervos, certo? Então saiu da medula, os nervos espinhais já é sistema nervoso periférico. Esses nervos geralmente fazem conexões com gânglios, simpático, parasimpático, colaterais, que são, novamente, corpos de neurônios fora do sistema nervoso central, certo? E, novamente, mandam axônios para a parte que eles desejarem, para o seu sítio de ação, vaso sanguíneo, pele, glândulas, trato intestinal, e aí seja o que for, certo? Que aí já são porções não mielinizadas. Então, outra imagem aqui, ó.
gânglios nervosos, vários corpos de neurônio, mandando os axônios que juntam, ó, esse monte de fibras junto formam um nervo, certo? Axônios mielinizados que juntos formam nervos, certo? É bem tranquilo de entender. E aí vem uma analogia que a gente geralmente faz, né? Os gânglios nervosos é como se fosse a substância cinzenta lá do sistema nervoso central. Os nervos é como se fosse, basicamente, a mesma coisa da substância branca do sistema nervoso central, certo? Então, é essa analogia que a gente tem que entender. Então, vamos começar por nervos, né? Nervos, ó, a gente tem uma visão pegando um pedaço de um nervo, um corte transversal, torando ele e olhando ele de frente. O que é que a gente vai encontrar em nervo? Um nervo, que é uma estrutura macroscópica, quando a gente corta ele, a gente encontra vários feixes, certo? Vários feixes. Cada bola dessa grande aqui são feixes nervosos, certo? E dentro desses feixes nervosos, o feixe é um grupo de fibras, que são axônios, certo? Então, cada pontinho desse aqui, com a gordurinha ao redor, cada pontinho é um axônio com a mielina ao redor. Então, o grupinho de axônio é uma fibra. Perdão, o grupinho de fibras, né, que são esses axônios, são feixes. E esse conjunto de feixes é um nervo, certo? E aí, semelhante ao sistema nervoso central, que tinha meninges, aqui a gente não tem meninges. Então, o que é que a gente vai ter para proteger, para sustentar, para revestir esses nervos? Exatamente os neuros, que são epineuro, que é como se fosse uma dura mata, certo? Um TCPD denso não modelado, certo? Ou há quem considere modelado, mas é não modelado, é semelhante, contínuo, como com a dura mata. O perineuro, que vai estar revestindo ali, ó, os feixes nervosos, né? Então, ele reveste um feixe, cada feixe contém várias fibras, né? Um feixe de fibras, então ao redor dos feixes tem o perineuro, certo? E dentro de cada fibra, ó, dentro de cada feixe tem várias fibrazinhas. E em contato íntimo com as fibras, como se fosse uma pia mata, tem o endoneuro. Epi fora, peri no meio, endoneuro. Endoneuro que vai ser basicamente um tecido frouxo. Perineuro vai ser basicamente um tecido conjuntivo fibroso, que é um denso não modelado também, certo? Então, é basicamente uma analogia ao sistema nervoso central. Porém, não temos meninges e são outras estruturas. E aí vamos conhecer, ó, pegando um nervo geral aqui. Toda lâmina aqui a gente tem um nervo, certo? Um nervo a gente vai ver a partir de agora uma lâmina em tricômio de Gomori. Gomori é excelente, ou pode ser também em tricômio de maçom, só vai mudar a cor. Ou em HE, só vai mudar a cor, certo? Se for em maçom, tecido conjuntivo fica azul e epitelial fica mais vermelho. Em Gomori, tecido conjuntivo fica esse verde aqui, esse azul piscina, né? E o tecido epitelial fica mais vinho, certo? Em HE são tons de rosa, certo? Mas a estrutura geral é o mesmo. Então, um nervo cortado aqui, ó, a gente consegue ver 3 bolas, certo? Uma bola grande e 2 bolas pequenas aqui à direita. Cada bola dessa é um feixe nervoso. E dentro de um feixe, ó, tem várias bolinhas pequenininhas, que são as fibras nervosas. Que a fibra nada mais é do que um axônio com sua mielina, certo? Então vamos lá. Aproximando um feixe nervoso desse. Pegando, ó, a gente já sabe que cada feixe desse, ó, tem um epineuro, que é o verde aqui, que está por fora, ó, certo? E esse epineuro se interioriza para dentro das fibras, que a gente vai ver já já como perineuro. Mas vamos lá, ó. Por fora, o que está bem verde, certo? É o epineuro. É um TCPD denso não modelado, semelhante à dura mata. O que está mais roxo aqui em Gomori, certo? Que está mais próximo já, ó, das fibras nervosas. Olha que lindo as fibras em cortes transversais. Bolinhas de axônios com mielina. Se é mielina, fica branco, né? Que é lipídio. Então, já mais próximo aqui, ó, já penetrando quase nas fibras nervosas, o perineuro, que é um tecido fibroso, que é também um denso não modelado. E onde é que estaria o endoneuro? O endoneuro é um TCPD frouxo, bem em contato íntimo com todas essas fibras nervosas, todos esses axônios, certo? É esse azulzinho que vai estar ali, ó, em contato próximo, como se fosse uma pia mata, beleza? E aí vem, ó, tudo isso aqui são as fibras nervosas. Como a gente já bem falou, o que é uma fibra nervosa? Um axônio com a mielina, certo? Com a bainha de mielina, que está branco. E se eu perguntar o que são esses pontinhos roxos na borda, como se fosse um bocado de anel, na borda dessas fibras nervosas?
nada mais é do que célula de Schwann. São células que estão produzindo a bainha de mielina. Porém, nervo faz parte do sistema nervoso periférico. Então, são células de Schwann, certo? Bem tranquilo. Feixe nervoso. E aí a gente ainda pode visualizar esse nervo num corte também longitudinal. Sem ser as bolas, que são cortes transversais, a gente pode cortar ele longitudinalmente e ver bem direitinho. O epineuro fica bem externo, azul bem mais espesso, ou bem azul escuro, bem azul royal, né, se for maçom. O perineuro é esse mais roxo, quase entrando nas fibras, e aqui dentro das fibras mesmo longitudinais, o azul bem clarinho em contato íntimo, o endoneuro. Com todos esses com suas classificações. Certo? E finalizando o sistema nervoso periférico, a gente tem o gânglio nervoso. O gânglio nervoso, como eu já adiantei, a gente já sabe que são agregados de corpos de neurônio, né, corpos de celulares, que estão fora do sistema nervoso central. É como se fosse a substância cinzenta do sistema nervoso periférico, certo? E aí, esses gânglios a gente subdividem em sensitivos, em gânglios autonômicos, do sistema simpático e parasimpático, mas sua função basicamente é prolongar o impulso, prorrogar o impulso, fazer conexões, certo? Então, ó, tudo que é corpo de celular, a gente vê essas bolas com os núcleozinhos no centro ou os nucleolos, beleza? Então vamos aproximar aqui. Aproximando esse monte de corpo celular, já que a gente sabe que um gânglio, as estruturas são corpos de celulares, ó, o que é que a gente encontra? Os corpos de neurônios. Ó. E essas células, com os seus nucleolos aqui, pode aparecer aqui, ó, bem evidente, beleza? E o que são esses pontinhos que ficam aqui revestindo externamente esses corpos de neurônios? São células chamadas de células satélites ou anfícitos, certo? É bem legal. Células satélites ou anfícitos são células que vão estar em contato íntimo ali com o neurônio, fazendo uma espécie de sustentação e proteção desses corpos celulares, certo? Já que aqui a gente não tem meninge, já que aqui a gente não tem endoneuro, né? Uma estrutura bem mais sensível, bem mais lesível, certo? E por fora, revestindo, circundando todo o gânglio, a gente ainda encontra uma cápsula. De tudo que é cápsula é TCPD denso não modelado, certo? Mas o gânglio em si, o parênquima, são corpos de neurônios com os anfícitos. Não esquece dos anfícitos, geralmente cai anfícito. E ainda, se a gente procurar, ó, por exemplo, vou aproximar de novo aqui um gânglio. Tá vendo que externamente, toda a parte mais externa são os corpos de neurônio. E aqui o miolo no centro, ó, tem um aspecto mais de fibras. É exatamente isso. O que é um gânglio, né? Corpo de neurônio. Então esses corpos de neurônio estão mandando seus axônios, que se juntam e no miolo do órgão já sai para formar um nervo pós-ganglionar, né? Então essas fibras nervosas que vão estar aqui mais no miolo, no centro, ó, da mesma forma, brancas porque tem mielina, né? Então são axônios com bainha de mielina. E o que são esses pontinhos roxos na borda da mielina? Células de Schwann, já que estamos no sistema nervoso periférico. Tranquilo? Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado e fico à disposição.